Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Então, vamos para nossa mais uma videoaula. Eu quero que agora vocês peguem esse livro aqui, o Aprender Mais. Nós vamos abrir na matéria de língua portuguesa, na página 79, debaixo desta lição aqui, grau do substantivo. É a lição 13. Coloquem a data, por favor. Hoje é 25 de 5 de 2020. O que nós vamos estudar hoje? Bom, quando eu falo de grau do substantivo, o que eu quero dizer? Eu estou falando sobre variação do tamanho. Neste exemplo no livro, nós temos aí da palavra, o substantivo é cavalo. É a palavra normal. Mas essa mesma palavra, ela sofre variação. Nós temos aqui embaixo cavalo, cavalinho, cavalo, cavalão. Então, nós temos os dois tipos de variação que ocorrem no grau de substantivo, que é o aumentativo e o diminutivo. O aumentativo, ele serve para indicar intensidade. Observem o exemplo que está aí. Diz assim: ganhei um carro hoje. É a frase normal. Mas eu vou colocar agora o substantivo carro para o aumentativo. Como que vai ficar esta mesma frase? Ganhei um carrão hoje. Então, você viu que quando eu coloquei no aumentativo, o substantivo carro teve intensidade. Ele foi de carro para carrão. Virando a página 80, nós temos aqui essa parte que fala sobre grau aumentativo. O grau aumentativo, acompanhe a leitura, por favor, indica que o ser ou objeto tem tamanho ou intensidade maior que o normal. O interessante é que nós podemos fazer esse grau aumentativo de duas formas. A primeira, você pode usar como auxílio adjetivos como grande, enorme, imenso, entre outros. Exemplos: janela, grande, boca, enorme, lago, imenso. Agora, outra maneira, com o auxílio das terminações. Aqui embaixo nós temos quais são as terminações que vai existir em algumas palavras que vão estar no aumentativo. Nessa mesma página, nós observamos alguns exemplos desses aí. Amigo, amigaço, amigalhaço. Nós temos forno, fornalha, animal, animalaço, animalão, gato, gatarrão, gatão. Então, aqui você vai ter alguns dos exemplos onde a terminação para o aumentativo, ela muda, tá bom? Muito bem. Continuando, na página 81, vamos falar um pouquinho sobre o grau diminutivo. O grau diminutivo indica que o ser ou objeto, acompanhe a leitura, por favor, tem tamanho ou intensidade menor que o normal. Também, da mesma forma, nós podemos usar o diminutivo de duas maneiras. A primeira, com o auxílio do adjetivo. Quais são alguns desses adjetivos? Pequeno, minúsculo, e entre outros. Exemplo: lápis, pequeno, quarto, minúsculo. Ou a segunda maneira, com o auxílio das terminações. Aí nós temos aqui do lado quais são essas terminações. E embaixo nós temos alguns desses exemplos onde tem essas terminações. Exemplo: amigo, amigote. Normalmente nós falamos amiguinho, né? Outro: gota, gotícula. Alguns também usam o termo de gotinha.
Muito bem. Esses aí estão mostrando para nós o diminutivo dessas palavras, onde se usa vários tipos de terminações, ok? Muito bem. Agora vamos falar do plural. Virem lá na página 82, aqui ó, plural dos diminutivos. Acompanhe a leitura que diz assim: para se formar o plural dos diminutivos, coloca-se o substantivo primário no plural. Elimina-se o S e acrescenta-se a terminação zinhos e zinhas. Exemplo. Vamos pegar o exemplo de animalzinho. Para me colocar este substantivo que já está no diminutivo, no plural do diminutivo, eu vou pegar o substantivo primário de animalzinho, é animal. Mas ele colocado no plural fica animais. Então, diz lá que eu tenho que riscar o S. Então, vai ficar animai. Vou acrescentar os zinhos, e aí eu vou ter a palavra animaizinhos. Anzol, anzóis. Então, vou tirar o S, vai ficar anzói. Mais zinhos, anzóizinhos, sem o acento. Então, essa é a diferença para vocês prestarem bastante atenção quando forem praticar na atividade, tá bom? Então, prestem bastante atenção. Você vai acrescentar as duas palavras zinhos e zinhas, tá bom? Muito bem. Falando em praticar, nós temos aí agora a atividade. Agora vamos praticar um pouquinho, como havia dito, né? A atividade número 1 diz assim: dê o diminutivo destas palavras. Então, você vai colocar todas essas palavras que estão aí no diminutivo. Qualquer dúvida é só voltar lá na página 81, tá bom? Para saber mais ou menos como é o diminutivo destas palavras. Número 2. Dê o aumentativo e o diminutivo. Então, você vai colocar a palavra que está no substantivo normal, você vai colocar ela tanto no aumentativo como também no diminutivo, ok? Vamos lá para o número 3. A número 3, você vai reescrever as frases. Então, a frase, você vai substituir as palavras que estão no aumentativo pela palavra normal, tá bom? Então, é só prestar bastante atenção. Elas vão estar em destaque. As palavras que estão no aumentativo vão estar em destaque. Então, você vai reescrever essas palavras usando o substantivo normal, ok? Número 4. Dê a forma normal das palavras do quadro. Então, dentro desse quadro aqui, nesse quadro aqui, as palavras estão no aumentativo. Então, você vai colocar elas aí, embaixo, em cada letra aí. E do lado dessas palavras, você vai colocar o substantivo normal. Qual é o substantivo normal desses que estão no aumentativo? Algumas também podem estar no diminutivo, tá bom? Número 5, virando a página 84, nós temos aqui a número 5. E aí, para fazer a número 5, você vai colocar o diminutivo no plural. Então, você vai colocar as palavras que estão aí no plural. Lembrando que para colocar o plural do diminutivo, é só você lembrar qual é o plural do substantivo que está pedindo e tirar o S e colocar as palavras zinhos ou zinhas, ok? Número 6, você vai reescrever as frases novamente, substituindo as palavras que estão em destaques por outras formas de aumentativo ou diminutivo. Por que eu falo isso? Porque a gente estudou um pouquinho
que há duas maneiras para o aumentativo e há duas maneiras para o diminutivo. Dúvidas? É só voltar na página 80 e 81, que explica quais são as duas maneiras que existe para o aumentativo e para o diminutivo. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, aí você vai colocar elas. Se, por exemplo, eu vou só dar o exemplo aqui. Eu tenho na letra A frase: Paulo é meu grande amigo. Então, ela está numa forma aumentativa. Uma das maneiras da forma aumentativa, ela está usando aqui um adjetivo. Qual seria a outra maneira aumentativa para esta mesma frase? Aí eu vou pegar, então, usando uma terminação diferente. Então, como ficaria essa frase? Paulo é meu amigão. Tá bom? Então, você vai prestar atenção, porque você não vai só fazer no aumentativo, você também vai fazer no diminutivo, tá? Então, leia com atenção a número 6. E vamos para a última questão, a número 7. A número 7 é uma cruzadinha, tá bom? Você vai ver o aumentativo da número 1, 2, 3 e 4 e o diminutivo da número 5, 6, 7 e 8. Façam apenas essa até aí, tá? A número 7. Terminada a atividade, estarei aguardando para a correção, tá bom? Mas se sentir que teve dúvida com relação a esse assunto, né, e a atividade, é só mandar para mim lá no WhatsApp, tá bom? Então, por hoje é só. A gente se encontra na próxima aula. Tchau!